que me traz hoje aqui, nessa tribuna, é exatamente o tema que Vossa Excelência, senhor presidente, estava colocando na tribuna um pouco antes, a respeito da participação das mulheres no processo eleitoral. Na realidade, o que me traz também é discutir esse tema dentro de um maior, que é a responsabilidade dessa casa, que é a reforma política. Porque, passado o processo eleitoral, mais uma vez o tema da reforma política aparece como consenso nacional e prioridade da pauta legislativa do próximo Congresso Nacional. As evidências sobre a urgência de uma reforma em nosso sistema político eleitoral são contundentes. Primeiro, teremos na próxima legislatura, na Câmara dos Deputados, a presença de 28 partidos, o que, embora legítimo, não parece razoável na democracia representativa que vivemos. Imaginem, senhoras e senhores que nos ouvem e assistem no sistema de comunicação do Senado, se todos esses partidos resolvessem lançar candidatos à presidência em 2018. Teríamos um debate presidencial com quase 3 dezenas de participantes e, seguramente, com várias horas de duração. Outra questão premente corresponde ao atual sistema de financiamento das campanhas eleitorais. Afinal, os principais escândalos ocorridos nas 2 últimas décadas envolvendo políticos de praticamente todos os partidos têm alguma relação com o financiamento de campanhas. Em abril passado, o Supremo Tribunal Federal já havia formado uma maioria de votos de 6-1 a favor de uma ADIM impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, cujo objetivo é proibir as doações de empresas privadas para as campanhas eleitorais. Porém, o julgamento acabou interrompido pelo pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes e somente seguirá quando ele proferir o seu voto. Já há campanha nas redes sociais para que ele devolva o seu relatório. Nesse período, o Senado Federal acompanhou a maioria do STF e aprovou o projeto de lei cujo objetivo é o mesmo, proposto pelo senador Roberto Requião. Particularmente, defendo o financiamento público de campanha, com limitação de despesa por tipo de candidatura. Porém, independente do modelo adotado, é fundamental que, a partir de fevereiro próximo, este e outros temas da reforma política, como a proibição de coligações em eleições proporcionais, a questão das listas abertas ou fechadas, a suplência de senadores, a coincidência das eleições, entre outros, sejam temas de deliberação prioritária no Congresso Nacional. Mais especificamente, sobre o Senado Federal, gostaria de chamar a atenção e pedir o apoio das 2 casas para a proposição que apresentei, a PEC 12, de 2011, que limita a possibilidade de reeleições consecutivas para o mandato de senador, além de determinar a desincompatibilização do cargo para ocupantes de chefe do Poder Executivo e de senador para concorrer às eleições. A matéria foi distribuída para a relatoria do senador Requião e eu espero quanto antes possamos estar deliberando sobre ela na CCJ do Senado. E, por fim, senhoras e senhores senadores, um tema que julgo essencial em qualquer discussão de aprimoramento do nosso sistema político-eleitoral, que deve chamar a atenção de toda a sociedade brasileira por conta do desequilíbrio representativo existente, que se refere à participação da mulher na política nacional. Afinal, já vão mais de 8 décadas desde que a mulher brasileira conquistou o direito de votar e ser votada em território nacional. Em 1929, Alzira Soriano foi eleita a primeira prefeita do Brasil. De lá para cá, importantes avanços foram conquistados e a mulher já alcançou o mais alto cargo da República com a eleição e agora a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Porém, apesar das conquistas, a luta por igualdade de gêneros ainda caminha a passos lentos e as bancadas femininas continuam sendo minoria em todas as esferas do poder. E, mais uma vez, neste último pleito, a participação ou o resultado das mulheres ficou aquém das expectativas, considerando a necessidade de equilibrar os espaços preenchidos por homens e mulheres na política.
E o pior, divulgado o resultado das urnas ao fazer as contas, é possível perceber que a presença das mulheres até diminuiu. Na Câmara dos Deputados, atualmente 46 mulheres exercem mandato. Em 2014, foram eleitas 51 deputadas. Há um pequeno crescimento, porém ainda não chegamos a 10% da composição daquela casa. Aqui no Senado, somos 10 senadoras na casa de um total de 81. No ano que vem, termina o mandato de 4 senadoras, sendo que apenas 2 se reelegeram, Cátia Abreu, do Tocantins, e Maria do Carmo, do Sergipe. Ivonete Dantas, do Rio Grande do Norte, e minha companheira de bancada, Ana Rita, do Espírito Santo, deixam a casa. 3 mulheres conquistaram mandatos de senadora. Rose de Freitas, do Espírito Santo, Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, e Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. E com isso, o Senado passará a ter 11 senadoras, senadora Aníbal Diniz, 11 mulheres que a partir de fevereiro do ano que vem estarão atuando no plenário dessa casa. Acréscimo de um nome, porém a manutenção de uma representatividade bem abaixo dos 14% da casa, bem abaixo dos 27 nomes propostos por Vossa Excelência. O número de deputadas estaduais e distritais diminuiu quase 15% ao se comparar as representantes eleitas este ano e as atuais bancadas. Em 5 de outubro foram eleitas 120 mulheres, contra 141 hoje nas 26 assembleias estaduais e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O número de eleitas representa apenas 11,33% do universo total de deputados estaduais e distritais. A bancada atual representa 13,31%. Nos governos estaduais, a participação feminina encolheu. Em 2010, 2 mulheres foram eleitas governadoras. Rosiana Sarney, no Maranhão, e Rosalba Ciarline, do Rio Grande do Norte. E agora, apenas Sueli Campos, de Roraima, conquistou uma vaga no governo estadual. Ou seja, em 4 anos, passamos de 7,4% para 3,7% dos chefes do Poder Executivo Estadual. O fato é que os números estão longe de alcançar a cota de pelo menos 30% de candidaturas de mulheres a cargos eletivos e muito mais distante ainda dos mais de 50% de mulheres que compõem a totalidade da população brasileira. Para piorar, além de não conseguirem se eleger em número significativo, as mulheres que têm conseguido raramente ficam entre as mais votadas. Em 12 estados, não há mulheres entre as 10 campeãs de votos nessas eleições. Elas conseguiram se destacar em apenas 6. Recentemente, pesquisa do Data Senado apontou algumas percepções dos brasileiros acerca da dificuldade que as mulheres enfrentam para concorrer. A falta de interesse por política e a falta de apoio dos partidos políticos foram apontados pela maioria dos entrevistados como os principais motivos da pequena participação da mulher na política. O quadro, entretanto, é mais complexo do que parece à primeira vista. A mesma pesquisa revela que 12% das mulheres entrevistadas já pensaram em se candidatar, mas não se candidataram. E 87% nunca pensaram em se candidatar, o que projeta um cenário de pouquíssima motivação da mulher brasileira em participação da política nacional, que continua sendo um mundo eminentemente masculino. É bem verdade que a campanha da Justiça Eleitoral, incentivando a participação feminina na política, juntamente com a legislação que determina a cota mínima de 30% de candidaturas femininas por partidos, ajudou nessas eleições a aumentar em 46,5% o número de candidatas. Foram quase 7.500 contra as 5.056 nas eleições de 2010. Mas é de se registrar aqui, como disse o senador Paim, que muitas dessas candidaturas são colocadas apenas para cumprir a legislação. E a maior parte das mulheres não tem competitividade eleitoral. Aliás, as que têm também são pouco estimuladas. E o resultado das candidaturas vitoriosas, então, fica muito aquém ainda das candidaturas com competitividade política que são apresentadas pelos partidos. Para reverter esse quadro, é fundamental que medidas efetivas sejam tomadas no âmbito de uma reforma política e, desde já, merecem destaque
pelo menos duas delas. Primeiramente, no âmbito das discussões entre listas abertas ou fechadas, mas especificamente no caso das listas fechadas, é importante estabelecer alternância de nomes entre homens e mulheres, se for a lista a preferência que esse parlamento discutir e votar na reforma política. E mesmo no caso das listas abertas, é importante discutirmos uma participação mínima de mulheres eleitas em cada coligação do partido. Nesse sentido, eu radicalizei, nobres senhores senadores, e apresentei um projeto de lei, o número 295, ainda de 2011, cujo objetivo é estabelecer um percentual mínimo de 50% das cadeiras da Câmara dos Deputados destinadas ao preenchimento por mulheres nas eleições proporcionais. Acredito que, ao discutir, mesmo com esse número elevado que muitos já me disseram, nós possamos trazer a essa casa a realidade que nós temos de mais da metade da população brasileira ser subrepresentada no parlamento e nos cargos eletivos. Com o mesmo objetivo, também aparece em destaque o projeto de lei de autoria de Vossa Excelência, senadora Aníbal Diniz, que altera o Código Eleitoral para reservar, quando da renovação de 2/3 do Senado Federal, uma vaga para candidaturas masculinas e outra vaga para candidaturas femininas, dando melhor condições de disputa às mulheres no pleito eleitoral, porque hoje a disputa é desigual. Primeiro, porque o mundo da política é um mundo eminentemente masculino, e isso está no subconsciente coletivo, aonde as pessoas projetam nas candidaturas masculinas uma maior capacidade de representação, pelo histórico, pela cultura, por uma série de elementos da nossa sociedade. Então, é importante que as mulheres tenham as mesmas condições de disputa eleitoral. Eu concedo uma parte ao senador Aníbal Diniz. Obrigado, senadora Gleisi Hoffmann. Faço esse à parte a Vossa Excelência, primeiro para dizer que o Estado do Paraná certamente deve se sentir muito bem representado pela presença de Vossa Excelência aqui no Senado Federal. E segundo, para dizer que os argumentos das pessoas que se contrapõem a ideia de uma política afirmativa são sempre argumentos, digamos assim, que buscam uma facilidade a partir do meu próprio interesse. Então, fica muito fácil para quem dirige um partido político dizer assim, quando as mulheres tiverem interesse e tiverem competência de organizar o seu exército, elas serão eleitas. Não, na realidade tem que ter uma política que envolva todos os partidos, no sentido de preparar os seus quadros e criar as condições para que os seus quadros femininos disputem em pé de igualdade. Por que eu digo isso? Vossa Excelência é do Partido dos Trabalhadores, eu também sou do Partido dos Trabalhadores, e tenho orgulho pelo fato da gente ter a presidenta Dilma, que foi eleita e reeleita, primeira mulher eleita e reeleita no Brasil, a presidência da República, mas nós temos um dado muito importante das últimas duas eleições, que nas últimas duas eleições, as duas mulheres que disputavam, em 2010, Marina e Dilma tiveram 67% dos votos, e agora em 2014, Marina e Dilma tiveram 62% dos votos. Dilma 42% e Marina 20% no primeiro turno. Isso mostra com muita clareza que quando existe o espaço e quando as mulheres são colocadas para apreciação da sociedade, há, digamos assim, uma resposta positiva da sociedade. O que nós precisamos é criar as condições. E exatamente por isso o meu projeto, que prevê nas eleições com 2 vagas para o Senado, que eu faço sempre questão de ressaltar esse aspecto, que é a única eleição majoritária que tem a exceção de a cada 8 anos ter 2 vagas, nesse caso especificamente haja equilíbrio de gênero. Quando houver uma vaga só, vamos ter que conviver com a disputa de homens e mulheres disputando a mesma vaga. Mas nesse caso que tem 2 vagas específicas, vamos experimentar, ainda que seja por um período limitado de tempo, mas vamos experimentar que haja essa possibilidade de equilíbrio de gênero, e aí sim a gente vai ter uma representação feminina mais, digamos,
mais importante aqui no Senado Federal, e isso com certeza vai influir na Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas pelo Brasil inteiro. Então, parabéns a Vossa Excelência pela reflexão, e dizer também que o ótimo não pode ser inimigo do bom. A gente não pode, a pretexto de dizer que não conseguimos fazer a reforma política, não mudar nada. Se não é possível fazer a reforma política com todas as suas dimensões, então vamos pelo menos selecionar alguns aspectos que a gente pode intervir para mudar sim e fazer com que a política seja mais includente. É o caso dessa matéria que Vossa Excelência está tratando hoje, que é o fim do financiamento privado aos candidatos, que é uma matéria que o Supremo tem todas as possibilidades de chegar a essa decisão. Nós já tomamos, inclusive, decisão aqui no Senado a esse respeito, na CCJ, e, com certeza, a gente pode, aos poucos, fazer com que essa reforma política aconteça, se não por inteiro, pelo menos por parte. Bem, obrigada, senadora Aníbal Diniz. Pode ter certeza que vamos estar aqui apoiando o seu projeto. A política afirmativa é necessária quando você tem uma cultura e uma história de discriminação e, com certeza, não oferece as mesmas condições para todas as pessoas disputarem em condições de igualdade e poder se colocar no mundo da política ou em qualquer outra área da nossa vida social. Portanto, a aprovação dessas matérias, senhor presidente, teria a capacidade de realmente transformar a composição do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas Estaduais, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das câmaras municipais em todo o território nacional no curto prazo, de forma a tornar estas casas muito mais equilibradas do ponto de vista da representação, não só de gênero, da sociedade brasileira. Ambas as matérias tramitam na CCJ. A relatora do projeto de lei que eu apresentei é a senadora Ângela Portela, e do projeto de lei que Vossa Excelência, a senadora Aníbal, apresentou, é o senador Paulo Paim, que já fez aqui uma brilhante defesa da matéria. Nós vamos nos esforçar muito para que o senador Vital do Rego coloque essas matérias em votação. E soube agora, por Vossa Excelência, que há um compromisso do senador Vital de colocar essa matéria amanhã em discussão na CCJ. Vamos fazer o esforço para que essa matéria esteja na pauta da CCJ. Como membro da CCJ, estarei lá e farei a defesa da matéria, porque acredito que ela resgata um período de forte injustiça contra a mulher na sociedade brasileira. E não existe democracia plena se metade da população não está representada nas instituições que representam a democracia. Obrigada, senhor presidente.